e finalmente li uma obra de Christine Hanna. É verdade, o meu clube de leitura aqui no Booktube já houve um grande projeto sobre as leituras de Christine Hanna, uma autora norte-americana que eu estava sempre um bocadinho reticente em ler os livros, porque tinha a sensação que eram livros muito para o público feminino e que eu não ia gostar. Entretanto, comprei A Grande Solidão e escolhi este livro porque achei que o tema talvez me fosse agradar mais. E o livro não desiludiu. A Christine Hanna tem um rol de livros, muitos romances, como disse, já houve aqui um projeto da Dora e da Maria João Covas de ler a Christine Hanna e elas leram com muita gente um livro por mês durante um ano e ainda existem mais livros, ela farta-se de escrever. Este meu primeiro livro foi uma boa surpresa, apesar de haver coisas que eu não gostei. Vou passar a explicar mais ou menos só o que é um bocadinho. Tem 3 personagens principais, uma família. O livro passa-se em 1970 e começa em 1974 começa com uma família constituída por um pai que tem alguns problemas psicológicos e alguns problemas pós-traumáticos da Guerra do Vietnã, onde ele participou. Por isso é um homem problemático e um bocadinho violento. Depois temos uma mãe, que é uma mãe que tem muito pouco amor próprio e que se sujeita às vontades do marido, e por aí já estão a adivinhar o que é que poderá acontecer. E eles têm uma filha de 13 anos, que chama-se Lenny, e os 3 recebem uma herança de um antigo companheiro do pai, que esteve com ele na guerra e que morreu na guerra, e recebem uma herança de um terreno com uma pequena casa no Alasca. E decidem deixar tudo e partir para o Alasca. Mas o Alasca é um país difícil, o sítio é um sítio inóspito, junto a uma pequenina aldeia com muito poucos habitantes. É um local meio selvagem, especialmente em 1974, com poucas coisas. E com uma comunidade muito própria, com personagens muito marcadas, com personalidades também bastante marcadas, e alguns com os seus segredos, muito interessantes as personagens, as personagens mais próximas deles. Achei essa parte muito interessante. O Alasca surge como se fosse só ele próprio uma personagem. Gostei muito de ler sobre essa parte do Alasca e da mudança deles e os perigos e a diferença que tem viver no Alasca e viver noutro sítio qualquer, a dificuldade, os invernos muito rigorosos, os dias que ora são muito curtos, ora está de dia durante muitas horas, a rudeza, o trabalho que eles têm que fazer para se prepararem para o inverno. Gostei muito dessa descrição, dessa parte, e gostei, como já disse, da interação destes 3 personagens que chegam lá e são recebidos pelos outros habitantes, a pequena escola, a pequena mercearia, um grupo tipo um acampamento hippie, o pub. Como é uma coisa pequena, as personagens relacionam-se muito, ajudam-se. Gostei dessa parte das personagens. Não gostei, e daí eu dei 4 estrelas a este romance. Achei que
era um romance com uma história interessante, mas a maneira de eu explicar talvez seja, imaginem um filme ou um telefilme. Um filme tem mais meios e mostra mais coisas, e um telefilme é uma adaptação um bocadinho mais pobre. E eu achei este livro que parecia-me um telefilme, não me parecia um filme. Achei que os temas às vezes descambavam um bocadinho por lamechas. Não gostei de algumas escolhas que as personagens fizeram, não gostei do rol de desgraças que acontecem a algumas personagens. Eu sei que é vida e que há pessoas assim, que só lhes acontecem coisas más, mas achei que havia muita coisa concentrada neste livro, havia muitas desgraças, e às vezes eu cheguei a um ponto que já estava bem, o que é que irá mais acontecer a esta gente. A história também viveu um bocadinho à custa de desgraçadinhos, e eu não gosto muito disso no romance, e não gostei muito disso neste romance. Depois, a partir de uma certa altura, pronto, as coisas evoluem um bocadinho, e não podendo contar mais, também não posso dar mais detalhes. Irritou-me uma particularidade, que é coisas minhas, mas irritou-me uma coisa que é, quando a autora diz, por exemplo, ela vai, calçou as botas e em vez de dizer calçou as botas e saiu para a neve, não, diz calçou as botas tal, da marca tal, para a neve, vestiu o casaco tal para ir a algum sítio. Não acho a necessidade de estar a dizer as marcas, isto irritou-me completamente. É aquelas coisas que há pessoas que não ligam, mas eu sinceramente que achei uma parvoíce constante a autora estar a mencionar as marcas das botas, as marcas dos casacos, a marca das tendas, sei lá, seja do que for. Achei uma parvoíce, mas pronto, coisas minhas. E em resumo, gostei do livro. Dei 4 estrelas, como já disse. A história é uma história boa, interessante, que se as pessoas ultrapassarem, há pessoas que gostam até de histórias tristes, muito melodramáticas. Eu sinceramente achei um bocadinho um exagero em todas as desgraças que acontecem àquela família, mas pronto. Apesar disso, apesar destes pontos que não me deixaram dar as 5 estrelas, gostei do livro. Achei que talvez ainda lesse mais 1 ou 2 livros desta autora, porque me dizem que este é um livro, é uma história diferente do que ela costuma escrever. Depois de eu ter falado que tinha lido, houve muita gente no meu clube de livro e que já leram muitos livros da Christiane Anna, dizem que este é um livro diferente do que ela costuma escrever, e que o livro O Rouxinol é a melhor obra de Christiane Anna. Por isso, talvez ainda um dia destes eu vá pegar no Rouxinol. Digam-me o que é que já leram da Christiane Anna, se gostam desta autora ou não, se já leram A Grande Solidão, e se me aconselham a ler então o Rouxinol. Espero que tenham gostado deste vídeo. Até à próxima. Boas leituras!